PVC, seja bem-vindo de volta, amigo. Vanderlei Luxemburgo também. Se bem que tem ainda que confirmar, né? Tem ainda confirmação para acontecer. Nas próximas horas deve acontecer. A impressão é que ele vai dar o treino à tarde, mas a informação de agora há pouco é que está se discutindo os ajustes finais do contrato. O Vanderlei muitas vezes foi o técnico que preferiu passar o primeiro jogo na tribuna e depois voltar, mas a situação emergencial do Corinthians deve fazer o Vanderlei ir para o treino hoje à tarde e para o jogo amanhã contra o Independiente Del Valle. Vamos ver se isso se confirma durante a tarde. A gente está no deve porque ainda não está assinado ou sacramentado. O Vanderlei Luxemburgo teve 2 passagens pelo Corinthians e o desempenho baixo, foram 44% de aproveitamento, mas ele foi campeão brasileiro, campeão paulista, vice-campeão da Copa do Brasil e foi o clube que o levou para a seleção brasileira em 1998. Inclusive, trabalhou com este que está na tela. Já vou mostrar um comentário do Marcelinho Carioca num post. O Vanderlei Luxemburgo treinou o Timão lá atrás. Nossa produção com o Patrick Mesquita, que faz de tudo um pouco aqui nos bastidores, me mandou esse comentário do Marcelinho Carioca num post no Instagram. Mas antes eu vou trazer para a nossa roda, já de cara, o nosso colunista do All Sport, Samir Carvalho, que está em cima da notícia durante todos os dias aqui no De Primeira, semana passada inteira com a gente. E também já publicou a respeito da informação do Luxemburgo, que pela primeira vez ganha força no Corinthians. Boa tarde, Samir Carvalho. Boa tarde, Razan, PVC, a quem nos acompanha no De Primeira. Exatamente, né? A gente divulgou a matéria agora dizendo que o Corinthians, né, entrou em contato com o Vanderlei Luxemburgo para fechar o acordo até o fim dessa temporada, quando termina aí o mandato, né, do presidente Duílio Monteiro Alves. É bom a gente, né, não cravar o Vanderlei, porque existe uma bagunça muito grande da diretoria do Corinthians em relação à procura por técnico, e eu ouso dizer que o Corinthians está, né, realmente fechando com o Vanderlei, tem tudo para ser o Vanderlei, é o único nome agora em pauta, mas eu até atualizei a matéria, o Razante, dá um F5 aí que já depois, né, durante a gente escreveu o texto, depois o Corinthians já entrou em contato com o Vanderlei. Mas o problema é que o Corinthians está acertando com o Vanderlei sem muita convicção. E o Corinthians começou a lançar alguns nomes, né, nas redes sociais para saber se tem aprovação da torcida ou não. No último sábado, a gente trouxe com exclusividade aqui no UOL o recuo do Corinthians em relação ao Roger Machado. Eu acho que foi um momento assim, importantíssimo, né, da novela, né, do técnico, da busca por técnico, porque a maioria tinha gente até que já havia cravado o Roger Machado, e de repente a gente entra com essa informação que pegou todos de surpresa, que o Corinthians estava recuando por conta da pressão nas redes sociais. O Duílio sentiu bastante a pressão da torcida, a rejeição em relação ao nome do Roger Machado, e praticamente desfez um acordo que tinha tudo para ser assinado. O Corinthians já tinha tratado valores com o Roger Machado, já havia encaminhado a contratação, e se o nome não vaza, hoje ele estaria treinando o Corinthians e seria o técnico amanhã contra o Independiente Del Valle. Como vazou o nome do Roger Machado e houve a forte rejeição nas redes sociais, a diretoria recuou e aí partiu para cima do técnico Vanderlei Luxemburgo. O nome começou a ser discutido ontem. É bom a gente deixar claro também que na última sexta-feira, até na quinta-feira, muita gente tratando o nome do Vanderlei Luxemburgo aí como reforço do Corinthians. Posso garantir para vocês, conversando, tenho fontes com o Vanderlei, também com o próprio Corinthians, pela primeira vez o nome do Vanderlei está sendo realmente cotado com força no Corinthians, para fechar ainda hoje, né, como disse aí o PVC, mas não houve nenhum outro contato. Na sexta-feira, por exemplo, o Corinthians tentou fortemente o Tite e o Mano Menezes. O Corinthians insistiu muito. Na noite de sexta-feira, o Duílio ainda tentava convencer o Mano Menezes a acertar com o Corinthians, mas não conseguiu. E aí partiu para Roger Machado. Tanto não tinha, né, o Vanderlei, porque se tivesse o Vanderlei na última sexta-feira, ele teria dado treino na sexta, ou teria assistido o jogo no sábado, teria treinado no domingo, na segunda, enfim, estaria comandando já o Corinthians. Então, realmente, o Vanderlei aparece como uma opção, depois de o Corinthians receber não do Tite, não do Mano, e depois de recuar com o Roger Machado.
E posso garantir para vocês que, sem convicção nenhuma, o Corinthians está contratando o Vanderlei Luxemburgo. A única observação que eu faço, e eu concordo com o Ramiro inteiramente, a minha impressão é essa mesma. No sábado, eu conversei com o Roger estava extremamente animado, conversei por mensagem. Estava extremamente animado com o contato, disse, tem um contato, ele não tem nada fechado, abriu-se uma porta, foi o que disse o Roger. Tá? Foi o que disse o Roger. E, é claro, procurado pelo Corinthians, no momento da carreira do Roger, seria extraordinário. O Roger é campeão gaúcho, o Roger é campeão mineiro, o Roger é campeão baiano, e o Roger foi eleito o melhor técnico do Campeonato Paulista de 2018, que foi o Campeonato Paulista que ele perdeu a final para o Corinthians no jogo do VAR, antes do VAR. Lembra que teve o vídeo e não tinha vídeo ainda? O Marcelo Aparecido de Souza. Então, havia o contato confirmado e depois houve o recuo. O Corinthians diz que o recuo não foi pelas redes sociais. É a palavra oficial do Corinthians. Mas isso é claro que você sabe que teve o contato, teve o recuo e teve a pressão das redes sociais. Então, você liga Lé com Cré e fala, o recuo houve a partir da pressão das redes sociais. No sábado, no Allianz Parque, houve muitas conversas entre diretores do Palmeiras e dirigentes do Corinthians, claro, porque eram Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, e a direção do Palmeiras teceu elogios ao trabalho que o Vanderlei fez no Palmeiras em 2020 e críticas à liderança do Roger no vestiário em 2018. Isso não quer dizer que o Roger não tenha liderança no vestiário, de jeito nenhum, até porque nós estamos falando de uma experiência em 2018 e estamos falando de outra experiência em 2023. E ele foi campeão gaúcho no Grêmio no ano passado, por exemplo. Então, é outra circunstância, não adianta você crucificar o treinador nesse momento. Mas houve essa conversa com elogios ao Vanderlei. O Vanderlei, depois do Palmeiras 2020, trabalhou no Vasco e no Cruzeiro. Vamos combinar que Vasco e Cruzeiro não deu... Ninguém deu certo no Vasco e Cruzeiro em 2021 e 2022. Mas no Palmeiras, o trabalho dele, ele foi contestado, mas ele teve 36 jogos, 5 derrotas. 3 delas consecutivas, quando perdeu o Gustavo Gomes para a seleção do Paraguai, e foram as derrotas para Botafogo, São Paulo e Curitiba, que levaram à sua demissão. E em 2020, o Palmeiras começou o ano precisando reduzir a dívida e diminuir 20% de folha de pagamento, e por isso a ideia era investir na formação de jogadores, e naquele processo o Vanderlei foi importante. Ele revelou Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo. Ele sempre disse que dos 3, o melhor era o Danilo. Então, o que ele fez e viu em 2020 se confirmou